Inclusive, eu queria falar exatamente uma frase que eu vi hoje em algumas agências de notícias, até falando que o Bitcoin é o novo ouro, né? Ali comparando o Bitcoin com o ouro. A gente sabe que o ouro, ele é muito seguro em relação, muita gente tem ouro realmente como uma forma de segurança no patrimônio. O Bitcoin é essa questão que a gente fala que é muito polêmico, questionável em relação por não ter uma regulamentação. Queria ver a opinião de vocês. Vocês concordam com essa comparação, comparar Bitcoin com ouro? E aí, Celso? Eu não concordo porque o ouro tem lastro, né? E o Bitcoin não. Então o ouro, você tem um ouro físico depositado, tem um custo. Eu só não gosto do ouro também como investimento. É muito mais, como até o Marco falou, é muito mais como um hedge, uma proteção, porque ele não gera renda, ele não paga juros. É a mesma comparação. Se a gente fosse comparar, a ouro é parecido com o Bitcoin por conta disso? Ah, é dolarizado. Sim, aí você pode comparar por conta disso. Não gerar renda, não pagar juros, sim, mas não tem lastro para o outro lado. Então, se fosse montar uma carteira hoje, eu, se tivesse posição em Bitcoin, teria reduzido a posição, até pela valorização esse ano, que a gente começa a analisar por que ele se valorizou tanto, se questionar em relação a isso. Mas se fosse comparar com o ouro, como o Marco até destacou, momentos de alta, acaba sendo, digamos assim, um ativo para se diversificar, incertezas, em relação às moedas também, emissão de moedas pelo mundo, muito endividamento, o próprio Banco Central da Inglaterra falou isso, olha, a gente está num período de endividamento muito elevado, mesma coisa nos Estados Unidos e mesma coisa o Banco Central Europeu. E aí afuga um pouco, né, um percentual da carteira acabou indo para o Bitcoin. Você pode analisar nesse sentido, se fosse comparar, porque não gera renda, não paga dividendos, tudo isso, poderia se comparar em relação ao ouro e a dolarizado também, então você poderia comparar em relação a isso. Porém, não tem lastro, né? Fica esse destaque, esse risco. E aí, Marco? Eu acho que assim também a gente tem que sempre se basear, quando a gente passa uma recomendação de alocação de carteira, de algum ativo, a gente tem muito estudo por trás, e não estou falando de estudo de 1 ano, de 5 anos, alguns estudos são de 100 anos. Então, por exemplo, o ouro, a gente consegue saber como ele se comportou na crise lá de 1929, nas últimas 5, 10 crises para trás. Então, o Bitcoin, as criptomoedas, é algo relativamente novo, tá? Então, a gente está estudando num período muito recente, principalmente para nós brasileiros, né? E lembrando que também tem um efeito cambial nesse movimento. Então, aqui acaba se intensificando um pouco esse movimento do Bitcoin por conta da própria desvalorização da moeda. Então, tem que tomar um pouco cuidado com isso. Por isso que a gente, quando fala de proteção, diversificação, a gente pensa muito mais em moedas, né? Em dólar principalmente ou em ouro, e acaba falando muito menos de criptomoedas porque é algo relativamente recente, né? É difícil a gente fazer uma estatística, né? Pegar esse ano e falar assim, ganhei 150% no Bitcoin, né? Isso pode ser muito ruim, assim como teve alguns períodos atrás, não muito distante, que o Bitcoin por um longo período caiu 30%, 50% muito rápido. Então, isso também a gente não lembra, porque agora a gente só está vendo o lado positivo. Então, a própria moeda ela é muito volátil, tem muito risco, né? E o alerta que o Celso falou é muito cuidado com isso, né? Tem sempre aquela história assim de vender, né, a facilidade de você ficar rico, né, gerar dinheiro muito rápido, mas tem que tomar cuidado também de que você pode estar chegando no final da história. De novo, Bitcoin é muito difícil você ter uma projeção, né? Mas, de novo, se você tiver, pelo menos essa é a minha opinião, acho que o Celso concorda com isso, se você tiver 10% da sua carteira total em Bitcoin, já é muita coisa, né? Já é um peso muito forte. Muito mais confortável pensar em dólar ou opções dolarizadas do que uma moeda com essa. Lembrando também que tem um efeito cambial, então aí pode ser que faça algum sentido, né, aqui em reais. Mas ao mesmo tempo a gente tem pouco estudo acadêmico em relação ao comportamento ou uma projeção, né, do que pode ser o futuro. Lembrando que o pessoal está falando, a própria Paula falou também, tem toda a parte de regulação, né, ainda que é muito questionada, enfim, infelizmente casos ruins, até de crimes envolvidos, de pirâmides. Então o nosso recado é sempre esse, né? Se a gente tem desconforto, né, nessa parte de regulação, a gente precisa ir a algo que realmente é regulamentado, que tem história, que tem histórico, né? Então vamos começar, acho que já é um bom começo. Mas de novo é um assunto que acho que vale a pena debater, trazer, tem potencial, é um assunto que não vai morrer nos próximos 5, 10 anos, a gente vai continuar discutindo criptomoedas, é um assunto que veio para ficar, né?
Uhum. O Celso, quer só concluir alguma coisa sobre esse assunto, que depois eu vou mudar de tema aqui? Você concorda aí com o que o Marco falou ali, de ter os 10% no máximo ali na carteira? Não teria nem isso, né? Eu trabalhei, quando o Marco falou que era 5%, não teria, não chegaria nem 10%, teria 5%, é a mesma discussão em relação também ao ouro. O que eu ouvi também é que algumas pessoas, elas estavam com medo, mundo afora, de taxação de fortunas, de grandes fortunas, sempre acontece isso, e principalmente depois de uma crise, né, que a gente vem vivendo de recessão global. E aí, em herança, na hora de imposto de transmissão de bens e herança, e aí o Bitcoin poderia estar fora em relação a isso, teria transferência para Bitcoin e a pessoa poderia doar, não teria esse imposto. Poxa, mas é uma discussão, isso que você bem falou, Paula, de regulamentação, isso tem que mudar, tem que regulamentar, tem que ver, porque comprar só por isso, acho que não é o caminho, né? Eu vi algumas pessoas informando sobre isso. Então precisa de mais educação financeira, mais informação, e como o Marco citou, mais estudo histórico, que a gente não tem, essa é a grande verdade.